Fala, rapaziada do canal, como vocês já viram, hoje a gente está aqui, a gente tem a honra de o cara receber a gente na casa dele, Jean Rotem, guitarrista do Glória Ópera, guitarrista fundador da banda. E aí, como é que você tá, cara? Meu pai, graças a Deus. Seja bem-vindo aí, cara, ao canal. Obrigado, gente. Lá no início, antes dos trabalhos no Glória Ópera, você tocava em outras bandas, o Helmut também tocava. E assim, antes de vocês se reunirem, o que você pode lembrar dessa época? Essas bandas que tinham um certo nome já naquela época, né? Faz tempo. A banda que eu comecei numa banda chamada Mechanics, que era uma banda de covers, né? E a minha primeira banda autoral mesmo foi a Dark Spheres, uma banda que a gente chegou a gravar demo tape. E coincidentemente a gente participou de um festival no Olímpico Clube, que era muito tradicional em fazer eventos de rock. E nesse mesmo evento tocou uma banda chamada Nostradamus. E nessa banda tinha o Helmut, o Paulo Rangel nos teclados, o Emerson Dasso contrabaixo, o Martinson Campelo nos vocais, e tinha uma proposta mais de heavy metal melódico. Só que quando eu vi a banda eu fiquei realmente impressionado. Eu falei, caramba, não tinha ideia de que Manaus tinha uma banda no nível técnico como o deles. E eu acho que foi minha última apresentação, inclusive com a Dark Spheres. E aí na minha cabeça eu botei, cara, eu tenho que tocar com esses caras. E pelo destino, eu acabei encontrando com o Helmut e com o Paulo, acho que alguns meses depois. A gente acabou trocando umas ideias, né? No início a nossa música era bem heavy metal melódico, né? Que por incrível que pareça eu não sou muito fã, eu gosto de coisas do melódico, mas não é o meu estilo predileto. E aí quando a gente escolheu dar um direcionamento mais pro lado progressivo, aí as ideias começaram a bater e a gente começou a fazer as jam sessions, começou a ensaiar. E aí foi a época que a gente dormia em estúdio, que a gente respirava rock mesmo. Tô entendendo. A gente pode dizer que foi um embrião, essa amizade que foi um embrião do Glória Ópera. Sem dúvida. Vocês formaram a banda em 97, não foi isso? Faz. E assim, quando vocês formaram, vocês tiveram um lance, o estalo, vocês já tinham a intenção de fazer um lance mais profissional? Ou vocês começaram ainda com a maioria das bandas, com o lance da diversão, do tocar? Quando a gente se reuniu, a ideia já era fazer uma coisa que desafiasse a gente. O cenário, naquela época aqui em Manaus, era muito forte. Existem bandas incríveis hoje, mas quem é daquele tempo sabe que existe uma tradição muito grande aqui em Manaus. Então a gente tinha que se destacar de alguma forma. Era notório, não era uma alternativa. E o estilo que a gente gostava exigia que a gente treinasse bastante. Querendo ou não, o lado técnico estava colado ali com a gente. A gente sabe que quem vai assistir esse estilo, geralmente tem muitos músicos ali, e a gente costuma dizer que o músico não vai para o show do outro músico para ver ele acertar. Vai para assistir, para ver o músico errar. Então, a gente sabia que tinha um desafio grande. Por isso, a gente botou na cabeça, vamos fazer com que o Glória Ópera seja uma banda que a gente consiga ouvir e falar assim, caramba, eu gosto disso e se eu quisesse tocar, eu ia ter que ter um trabalho para correr atrás. Assim como a gente tinha os nossos ídolos na época, a gente queria muito ter essa ideia reversa, que as pessoas vissem a gente e de alguma forma tivesse uma referência, seja pelo estilo que a gente tocasse, pela forma que a gente tocasse, pelos temas que a gente abordasse, mas a gente queria realmente trabalhar e se tornar, lógico, na medida do possível, referência para alguém. A gente pode concordar que vocês conseguiram, porque assim, vocês lançaram o primeiro disco de vocês, Rising Moangá, um disco forte pra caramba, tem muitas músicas que a galera gosta e que teve uma repercussão muito boa, não só aqui em Manaus, mas principalmente outros estados que tem, a gente sabe que o cenário é um pouco maior e que tem mais chance de aparecer. Enfim, a banda foi muito falada nessa época. Sim. Vocês saíram, tocaram com um monte de gente. E assim, o que isso pode lembrar dessa época da banda? Vocês lançaram um disco e a partir de então... A gente acabou conseguindo um contrato meio que delicado com uma gravadora de São Paulo, mas, querendo ou não, abriram portas pra gente. Então, só o fato de você ser uma banda daqui já desperta curiosidade, não tem jeito. E essa coisa da internet, querendo ou não, serviu para jogar a gente fora. Então a gente recebeu, pouca gente sabe, mas a gente recebeu prêmio de banda revelação, inclusive em lugares como o Japão. Tá? A gente teve uma repercussão muito forte na Europa e eu acredito que a gente só não foi para lá, talvez por falta de coragem. Tá? Porque e pela situação que algumas pessoas estavam vivendo, ou pelas circunstâncias, a gente acabou não tomando riscos que, ao meu ver, deveria. Né? Inclusive eu, às vezes, em algum momento ficava relutante e, querendo ou não, a gente perdeu algumas oportunidades em função disso.
tá? Mas a gente recebeu uma notoriedade muito grande, muito bacana lá fora. A gente fechou os expressivos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então a gente teve a oportunidade de tocar com Nightwish, com Xamã, umas bandas incríveis em São Paulo. E quando a gente participou do BMU, né, que é o Brasil Metal Union, foi quando a gente percebeu quem era o Glória e Obra. Então a gente chegar num evento com 3, 4 mil pessoas e o Humberto não conseguisse ouvir porque as pessoas estavam cantando mais alto do que ele. Nesse show, a garganta travou, eu fiquei de costas pro público e fiquei olhando pro Helmut. Falei, cara, não acredito no que está acontecendo aqui. Foi uma situação assim, foi fantástico mesmo, uma sensação que até hoje é difícil de descrever. E igualmente, quando a gente veio fazer o show de lançamento do Rise Monga aqui, que foi impressionante. As pessoas realmente ficavam lá na frente, não tinha aquele enrolation. Você conseguia cantar música junto com eles e foi uma sensação fantástica que a gente lembra disso até hoje. Às vezes tem algumas situações que tem aquela frase que a gente fala, né? Tem coisas que o dinheiro não paga. Eu acho que foi isso que vocês viveram lá em São Paulo, não só em São Paulo, mas essa época toda. Depois que vocês passou essa fase, o Stan já tinha saído da banda. Sim. Saiu o Paulo Rangel, o tecladista da banda. Vocês passaram um bom tempo só com você na guitarra. Isso. Cara, e até chegarem no Casé, e assim, então rolou uma história ainda depois disso. Sim. Como é que vocês chegaram no Casé? Vocês conheciam ele? Se eu não me engano, quem trouxe o Casé foi o Helmut. O Casé já era um músico que se destacava e participou de uma série de bandas de heavy metal também. E as pessoas começaram a falar. Casé, esse cara toca muito, esse cara podia estar no Glória e Ópera. E o Casé é uma máquina de composição. Ele tem música para 5 CDs de qualquer estilo que você possa imaginar. Porque o Casé, ele toca violão, guitarra, contrabaixo, toca teclado, canta bem pra cacete, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Ele tem músicas instrumentais aí fantásticas. Então, na época eu estava rolando um projeto deles, né, do Helmut, com o Emerson e o Casé, chamado Vortex. E a gente começou a trocar umas ideias, a gente começou a fazer umas jams no estúdio da Drogan, né, do grande Betinho. Isso. E a gente começou a trocar umas ideias, conversar, e a química bateu muito bacana. O Casé é uma pessoa muito fácil de se lidar, alto astral, figuraça, né? E meu amigo, bote uma guitarra na mão daquela criança que ele vai lhe mostrar o tamanho da encrenca. Já vi isso, tem posta vídeos dele tocando, e é uma coisa que é realmente impressionante, a técnica do cara, e parece que ele faz aquilo brincando, né? Mas ele faz brincando. Mais impressionante é isso. Depois dessa fase, vocês começaram a trabalhar o equilíbrio, o segundo álbum de vocês. Já com o Casé na banda, a gente vê nos créditos das músicas, muita participação dele. E essa época, o que foi pra vocês? No Rise Monga era muita coisa de jam, você tocava no estúdio e fazia. Já no equilíbrio, tinha muita gente trazia coisa pronta de casa, trazia ideia. Então, às vezes, o Helmut trazia ideia de guitarra, o Emerson, que é o contrabaixista, trazia ideia de vocal, o Casé trazia ideia de teclado, o Humberto trazia ideia de violão. Como a gente ficou em São Paulo muito tempo juntos, então essa proximidade facilitou demais a gente trabalhar cada música, trocar ideia, e algumas músicas elas mudaram durante a gravação. Assim, às vezes músicas que já tinham sido, o Helmut já tinha gravado a bateria, o Humberto falava assim, cara, essa afinação não tá legal, vamos mudar a afinação da música. Ia lá e mudava tudo. Ou então, às vezes, o Emerson acordava no meio da noite, cara, tive uma ideia para um back vocal dessa linha. Liga a mesa, liga tudo, grava tudo de novo. Então, o fato da gente dormir em estúdio, literalmente, a gente acordava no meio da noite com ideia e gravava. Então, é um CD que ele só parou porque a gente decidiu parar de gravar a ideia, senão ele ia ficar uma coisa gigantesca. Tem uma história que o músico fala, né? Você nunca fica satisfeito, você abandona aquilo ali, porque senão você nunca para de mexer, né? É bem coisa de músico mesmo, né, cara? Eu vou te dizer, a música, nem depois que ela é gravada, você fica satisfeito, porque dificilmente a gente toca a mesma música da mesma forma. Já diz o monstro Steve Vai que nem uma pessoa não consegue tocar a mesma nota igual na vida 2 vezes. É bem por aí, né, cara? Eu lembro de uma das vezes que eu estava no ensaio de vocês, estava conversando com o alemão,
o Helmut, né? E aí ele disse que foi indagado por alguém a respeito da letra, tipo de letra, o conceito de vocês, e aí ele disse que mais ou menos assim, ele falou, cara, na nossa região a gente tem uma cultura tão rica, um lance que é muito nosso, que ele disse que ele não se sentiria nem à vontade falando sobre outras coisas, de repente uma cultura que não tem nada a ver com a banda, com vocês e tal. E você é o principal letrista da banda, né? Como é que conseguiu desenvolver, como é que você chegou nesse conceito, falando sobre essa parte cultural muito forte da região norte aqui? No Rising Mangá a gente fez meio e meio, então metade do Rising Mangá ele tem umas letras mais livres, né? Até meio pessoais, e na segunda a gente falou assim, cara, sabe, tem tanta coisa lá fora que as pessoas cantam e sentem orgulho, vamos usar o que a gente tem aqui também. Então, na Europa ele tem as lendas, tem os castelos, os cavaleiros, os dragões, e aqui a gente tem as nossas lendas que vão de acordo com as tribos que foram surgindo e que foram mudando. O nosso cuidado foi só não trabalhar demais um tipo de lenda ao pé da letra. Então a gente começou a pegar um pouco de cada uma, criou um universo nosso e começou a buscar algumas palavras regionais e inserir no meio das letras. Então acabou que facilitou, porque a gente vive nesse mundo que poucas pessoas conhecem até. Então quantas pessoas aqui de Manaus não conhecem o Conto das Águas, né? Não pegaram no boto, não foram para a Praia do Tupé, não tomaram banho na Ponta Negra. Muita gente que não tem isso. Então a gente quis trazer um pouco disso para essas pessoas, sabendo também que alguns iam torcer o nariz. Esses caras estão colocando ritmo de boi, não tem nada a ver. A gente adaptou, vamos dizer assim, o boi nasceu do Nordeste ou do Pará, que seja, as coisas elas podem ser trabalhadas, né? Tirar um pouco daquela viseira de cavalo e deixar as pessoas terem um pouco mais de liberdade criativa e poder brincar a respeito. Jean, a gente sabe da dificuldade de se viver com o lance da música no Brasil. Para outras partes que a gente pode dizer que tem uma parte mais desenvolvida, para cá, para o norte, viver, tocar, alguma vez vocês já chegaram, tipo, putz, cara, eu tô abrindo mão que para mim já não dá mais não. Hoje em dia, assim, para você ainda vale a pena tocar metal, rock? É uma coisa que vocês ainda sentem aquele tesão do início? Não existe ex-músico. Não tem jeito. O cara que aprendeu a tocar o violão daqui a 20 anos, ele pode até deixar o violão pegando poeira, mas na calada da noite, escondido, ele vai dar um jeitinho de pegar aquele violão e arranhar os acordes. O rock, ele está sofrendo hoje, digamos, o que o blues sofreu naquela época. Tá? Algumas pessoas têm que perceber que os tempos mudam e as coisas têm que se adaptar. Tá? O blues se modernizou, o jazz se modernizou, a música erudita se modernizou e o rock precisa fazer isso também. A cabeça das pessoas precisa fazer isso também. Né? Se comportar da mesma forma, ouvir as mesmas coisas, tocar os mesmos acordes de 15, 20 anos, não é evolução, é saudosismo. Tá? E é difícil para todo mundo. Hoje você tem YouTube, então você vê músicos fantásticos que se trancam no estúdio, que tocam, cara, coisas que a gente levaria 20 anos para tocar, em 2 anos eles estão fazendo. E a escolha que eles fizeram. E tem pessoas que escolheram tocar cover e são muito bons naquilo que fazem, e a gente tem que respeitar a decisão da pessoa. Aí tem aquela história do metal. O metal acabou virando uma figura como se ela tivesse uma vida própria. Tem o João, tem o Pedro e tem o metal. Tá? E o metal só serve se ele for underground. Então, justamente, as pessoas, eu me incluo nisso também, às vezes a gente tem que abrir a cabeça e perceber o que as pessoas do mundo pop, do mundo sertanejo ou do pagode estão fazendo diferente para a gente aprender com eles também. Tá? Tanto é que existem muitos músicos de rock fantásticos que já tocaram. Kiko Loureiro tocou com o Dominó, o Dr. Sim, né, o Eduardo Adoni já tocou com o Supla, né, e já participaram de CDs sertanejos. Assim, qual o problema? Aí o Dr. Sim gravou Futebol, Mulher e Rock and Roll. E muita gente torceu o nariz, os caras estão cantando em português, qual é o problema? Né? Torcendo o nariz porque estão cantando na língua natal. E quando as pessoas desse deus metal que eles criaram começaram a perceber que o mundo não é tão escuro quanto parece,
Você consegue viver de rock, você consegue viver de uma série de estilos, desde que você esteja preparado a correr atrás daquilo que não sabe e daquilo que não tem para poder fazer funcionar. Se ficar de cabeça baixa reclamando que o mundo não serve, meu amigo, você pode tocar até, sei lá, funk carioca, que dá muito dinheiro, que você também não vai sair do lugar. É verdade, assim, você falou do Kiko, aproveitando, o que você achou da entrada dele no Megadeth? Eu achei uma coisa bacana, tanto não só pra ele, mas pra mostrar que eu acho que ele lance que você estava falando, se você persistir. O Kiko hoje, ele, dos músicos mainstream, é o cara que melhor representa o Brasil. Ele é um guitarrista com uma sonoridade brasileira. Em tudo aquilo que ele faz, você vai ouvir, talvez 95% do que ele faz no CD do Angra tem alguma pegada brasileira e um solo, e um lick, e um fraseado que ele faz. Então, muita gente torceu o nariz quando eu disse isso, mas hoje o Megadeth tem o melhor guitarrista que teve na época inteira. Aí vão dizer, o Marty Friedman é melhor. Cara, vamos separar as coisas. O Marty Friedman é um cara fantástico, extremamente criativo. Mas, se a gente for avaliar friamente, o que faz coisas que, desculpa, o Marty não faz. O Cazé vai me bater quando eu ler isso, porque o Cazé ele é fanático pelo Marty Friedman. Mas eu acho ele fantástico, uma aquisição sensacional e vai ser melhor para o Megadeth do que para o Kiko. Eu acho impressionante que tem pessoas que ainda, não vai dar certo, é aquele espírito de porco, né, cara? E aí eu vi os caras do Crisium, impressionante, uma banda de death metal que tinha tudo para ser radical pra caramba, os caras falaram, meu irmão, eu achei do caralho ele ter entrado pra banda, é mérito dele, porque o Dave Mustaine não vai chamar um meia boca pra tocar na banda, e assim, essa visão meio espírito de porco mesmo, né? A maioria gostou, mas tem muita gente que mesmo assim não fica naquela, né, parece que não incomoda o sucesso do outro. Tem até uma piadinha que rola na internet que diz que para trocar uma lâmpada precisa de 20 guitarristas, né? Um para trocar e 19 para dizer que poderiam fazer melhor. Então, se esse pessoal parasse de reclamar e falar dos outros e baixasse a cabeça e treinasse como o Kiko fez, talvez ele estivesse agora concorrendo para estar no lugar dele. Com certeza. Assim, o Glória ele tem na imagem, na cabeça dos fãs, uma formação muito sólida, né? Mas chegou uma época que vocês acabaram se separando. Você saiu, o Emerson, o Cazé, isso em 2007, mais ou menos, por volta disso. E assim, o que aconteceu naquela época? Você tem como falar, mensurar esse tipo de coisa? Não? Um casamento com 5, é difícil às vezes casar o tempo inteiro, o tempo todo, todas as ideias juntos. Então tem uma hora que cansou, sabe? Que bateu na mesa e falou, gente, não dá mais, precisa dar um tempo, porque se a gente não fizer isso agora, a gente vai deixar de se curtir como pessoa também. Tá? Então foi uma forma de preservar o relacionamento, porque já estava muito desgastante. Foram muitas noites mal dormidas, foram muitas discussões, muita coisa que aconteceu internamente, o que é natural. Tá? Quem tem banda sabe o que é isso. É perfeitamente natural. E a gente precisava... Aí acabou que alguns fizeram concurso, outros tiveram que se mudar para cidades, outros estavam querendo mudar o direcionamento musical. Então foi uma forma que a gente fez para preservar. Tá? E aí o Helmut e o Humberto se viram no dever de continuar, né, para não deixar o nome do Glória para morrer. E aí eles foram atrás de outros músicos e encontraram caras fantásticos aí, que fizeram parte, inclusive, da banda do Falaschi. Fizeram vários shows, inclusive fizeram shows aqui em Manaus também com essa formação. Mas foi uma formação para fazer show, na verdade, para fazer a divulgação do equilíbrio que a gente não fez. Tá? Então, na verdade, assim, o Helmut e o Humberto, eles cobriram uma lacuna que deveria ter sido preenchida por nós. Tá? Então, o mérito deles terem levado esse carro em frente. E aí acabou que esses músicos, como também estavam só fazendo participação para shows, etc., chegou aquela necessidade assim, vamos fazer o que agora? Vamos gravar um CD. E aí a gente começou a trocar ideias, volta eu, volta Cazé, volta Emerson, e aí hoje voltou. Na verdade a gente já tem alguns anos que voltamos todos, né? A gente chegou a fazer alguns shows e a principal razão foi trabalhar para esse novo CD. Entendi. Falando nisso, o presente da banda, vocês estão lançando uma
espécie de campanha, como se fosse um crowdfunding, para sócio, como se fosse os fãs pudessem colaborar para os futuros projetos da banda. Eu lembro de ter conversado com o Helmut sobre isso. E assim, chegou até a divulgar. Você poderia explicar para o pessoal que ainda não sabe, não está por dentro, explicar o conceito por trás, o que vocês pretendem de verdade com esse projeto? Tá, no terceiro CD, a gente já, na verdade ele já está composto. Tá? A ideia é o que fazer e como fazer para lançar. A gente precisa gravar esse CD. Tá? Então, existem hoje muitas campanhas de crowdfunding, que é como funciona. É como se o fã ou a pessoa que acredita, ela paga antecipado pelo produto. E aquele dinheiro vai ser convertido em investimento para fazer a composição daquele produto. Então, por exemplo, se gravar um CD custa 10 mil reais, a gente estipula um exemplo, que o CD vai custar 15, 20 reais, a gente vai precisar de 500 pessoas para poder fazer esse CD. E a ideia é fazer isso de uma forma muito bem planejada e muito bem clara para evitar situações que a gente já viu acontecer com bandas grandes também, de prometerem prazos e prometerem brindes e coisas para os fãs e não conseguirem cumprir. A gente só não fez isso no passado justamente para evitar comprometer o nome Glory Opera. Tá? A gente tem um carinho muito grande por esse nome, a gente não queria sujar por conta de besteira, muito menos dinheiro. Tá? Então a ideia é que a gente ainda vai divulgar ao público da forma oficial. Tá? A gente vai trabalhar com esse formato de crowdfunding para poder fazer todo esse processo do CD de gravação, masterização e quando a gente for lançar os diferentes formatos de mídia, né? Porque hoje em dia tem um fã que gosta do CD, mas tem aquele fã que gosta do digital, que ouve o CD no celular. Tem essa coisa essa ideia, ela não é. Eu lembro que já tem bandas que já fizeram isso, Dorsal aqui no Brasil, eu acho que até o Obituary chegou a fazer isso. Eu acho que se for uma coisa bem feita, acho que vai dar certo, né, cara? Para todo lado do fã, lado da banda, é uma coisa que, se você curte, né? Curte a banda e tem condição de fazer, acho que tem tudo para dar certo, acho que pode dar certo. Não, né, na verdade, tem que dar certo. A grande vantagem da gente é que o CD está todo montado. Sim. Tá? Então, falta trabalho de pós-produção, etc., para a gente entrar em estúdio. Mas a gente não está entrando num crowdfunding sem nada, a gente está entrando com 13, 15 músicas prontas que a gente vai escolher 8 ou 10 para fazerem parte do CD, que a gente geralmente compõe 30, 40% a mais do CD, a gente ouve e... Tanto que as letras, só para voltar naquele tópico das letras, muitas vezes elas só nascem na hora que o Humberto vai gravar. Tá? Então às vezes a gente tem, por exemplo, cada música é um capítulo e por alguma razão a música que estava na posição 2, que ia contar a história, sei lá, de uma guerra, não ficou legal ali, vai virar para a posição 8 que conta a história de uma reconciliação. Cara, esquece, joga a letra fora, começa... No Equilíbrio teve música que trocou de letra 3 vezes por conta disso. Mas a gente sempre trabalha com muito mais do que a gente precisa para poder garantir que está no CD é só o que a gente quer. Um lance de instinto musical, né, cara? Vocês tem que sentir na hora, tipo o feeling, né? E assim, a gente falando já no disco novo, você pode adiantar, eu sei que música não gosta muito dessa coisa, mas assim, com relação a você já tem tudo pronto, lance, direcionamento, você consegue ver diferenças, tipo alguma diferença pro passado? Olha, quando a gente começa a gravar o CD, a gente não ouve mais nada, para não ser influenciado. Mas eu não vou entrar naqueles clichês, nossa, o CD está mais pesado, nosso CD... Né? Então, ele está mais moderno. As características de cada um estão muito bem evidentes ali, né? Eu tenho uma raiz na linha do... Minha raiz mesmo é Slayer, é Exodus, é Testament. Então, eu trouxe um pouco mais disso. O Cazé está completamente louco com as viagens dele, junto com o Emerson. Então, ele é um CD que está com muito mais contraste do que Equilíbrio. Né? O Equilíbrio, talvez, ele tenha uma linha bem sinuosa no decorrer do CD inteiro. E esse, ele vai estar um pouco mais cheio de solavancos, digamos assim. Tá? O Humberto, ele tá pirando com essa coisa de cantar forte, né? De cantar agressivo. O Helmut, para quem está acompanhando os vídeos que ele coloca no Facebook, tá louco também. Né? Ele está num nível absurdo.
realmente é um cara que não descansa, né? Eu não sei se ele dorme, mas é um cara que está sempre se reinventando. Então, a história, a gente está trazendo coisas dos 2 primeiros CDs, que na verdade é como se fosse a conclusão da trilogia, mas a gente vai trazer outros elementos meio fantásticos aí no meio, para poder dar uma quebrada também naquela coisa de parecer com novela Globo. Sim, tá? Mas é um CD com bastante contraste, ele tá bem interessante. É um CD que você consegue ouvir algumas músicas no carro, que você consegue ter músicas para você ouvir em casa, para curtir aquela viagem de progressivo. Tem música que você vai ouvir, cara, essa música tem cara de show. Então, ele tá atualizado nesse contexto hoje de você conseguir trabalhar uma música com qualidade, né, com os arranjos bacanas, e sem precisar ter 30, 40 minutos para poder passar a sua mensagem. Então tá um CD, a gente está curtindo muito, está brigando muito, né? Isso é um ótimo sinal. Então quando a gente discute muito, quebra muito pau assim, é porque a coisa está indo para o caminho certo. É isso aí. Quem conhece o Glória Ópera sabe que com certeza vem coisa boa por aí, né? E Jean, assim, ó, no nosso canal, quem acompanha os nossos vídeos sabe que a gente tem um quadro chamado Metal Relics. Que assim, a gente é uma espécie da gente homenagear álbuns que a gente gosta, falar sobre os álbuns, e aí já rolou muita coisa. O último agora que a gente fez foi o do Death, o Symbolic, mas já rolou Beneath the Remains, Painkiller, já rolou muita coisa assim. Pegando o gancho disso daí, que álbuns que você poderia citar, falar, que são importantes pra ti assim? Esquizofrenia foi um disco que mudou minha cabeça em relação ao rock nacional. Um álbum que eu acho fantástico, que acho que até muita gente vai se surpreender, é o Depois da Guerra, da Oficina G3. Para mim, Depois da Guerra, acho que é o melhor CD de metal feito no Brasil e ponto final. Tá? Produção, música, composição, tudo é fantástico. A minha banda preferida, para quem me conhece sabe que é o Slayer. Então, discos como Raining Blood... Na verdade, são poucos os CDs do Slayer que não me fazem a cabeça, mas Raining Blood é um CD que dá um soco no teu estômago e te pega de surpresa. Exodus, né, com Bonded by Blood. Master of Puppets foi um disco que me fez acordar, digamos assim. Foi uma das primeiras fitas cassetes que eu recebi na minha vida. Acho que pouca gente sabe que é fita cassete aí, mas vamos lá. Tem... era com Somewhere in Time do Iron e o Master of Puppets. A gente tinha muito essa história de gravar algum lado de uma banda, outro lado de outra banda. Iron fantástico, mas quando eu vi Master of Puppets incrível, incrível mesmo. E aí coisas Sodom, Possessed, Venom, Destruction, e aí eu comecei depois a ouvir algumas coisas como Rush, Dream Theater, que a primeira vez que eu ouvi eu achei chato pra cacete. Quando eu ouvi o Images World eu falei, puta, que banda chata, cara. Aí deixei. Aí eu ouvi aqui, ouvi de novo, aí pronto, apaixonei. Symphony X, que é uma banda que eu acho fantástica. O primeiro álbum do Dr. Sim pra mim é icônico aqui no Brasil. O Holy Lamp do Angra é fantástico. E assim, tem muita coisa moderna boa também, né, que está acontecendo, mas que justamente por a gente estar compondo, a gente fecha o portão para não ouvir mais nada. Deixa eu dar um tempo, né? Para não ter, eu não quero ninguém ouvindo o CD do novo do Glória para ter aquela sensação de déjà vu, e ouvir esse riff em algum lugar. Interessante você falar, muita banda que você falou, tem muita gente que de repente não imagina que você curte, pelo estilo do Glória Ópera, que é uma coisa mais abrangente e tudo mais, Possessed, Venom, mas isso eu acho que é o lado bacana da coisa, né, cara? Assim. Não, o rock em si ele tem muita coisa para você ouvir, desde, por exemplo, Mr. Big, que é uma banda que o pessoal conhece só de balada, mas tem músicas fantásticas, bandas Glenn, tipo Poison, são bem bacanas também, Motley Crue, Twisted Sister, né, o próprio Kiss. Só que eu gostei mais do lado pesado, né, mais do lado sombrio do rock do que do lado festeiro. Sei. Cara, o nosso papo de bangers hoje, vocês viram, grande Jean. E assim, a gente tem o maior prazer de conversar com as bandas daqui, cara, e independente, lá no início o Jean falou uma coisa sobre o underground e tal, e a gente apoia e do jeito que a gente fala com as bandas mais underground, a gente tá aqui com o Jean e vice-versa, entendeu? Então, você que está acompanhando a gente, o nosso canal aí, obrigado pelo apoio e é isso aí.